No caminho atual para o mundo multipolar, uma rota alternativa vem sendo tomada nos bastidores. Não seria mais interessante um mundo unificado do que um fragmentado em áreas de influência? Essa ideia de mundo unificado ganhou força recentemente, já que, pela primeira vez na história, a cooperação internacional por um único objetivo mundial deu certo. Houve uma melhora na camada de ozônio, graças a um pacto firmado em 87 que bania o uso dos CFCs, principais responsáveis pelo buraco. Desde então, todos os países conseguiram banir o gás e conseguiram uma vitória importante na área do meio ambiente. Mas essa não é uma vitória ambiental. Estamos falando de países rivais e com políticas contrárias, fazendo uma mesma coisa em conjunto e que o resultado foi positivo. Para as pessoas mais influentes do mundo, este sucesso solidifica a ideia de que uma governança global é imprescindível para enfrentar os desafios da humanidade e que só assim conseguiríamos de fato resolver os principais problemas do mundo hoje. Por exemplo, a ONU sempre defendeu um mundo unido, com objetivos globais ao invés de objetivos regionais, como a Agenda 2030, que estabelece uma série de metas as quais influenciam a criação de leis em todos os países. Na verdade, essa é justamente a razão de existir da ONU, uma governança global bem estabelecida. O Fórum Econômico Mundial defende desde 2017 um imposto global para todas as empresas, como algo a ser definido para todo o mundo, e não localmente em cada país. Organismos internacionais como esses praticamente definem o futuro das políticas adotadas pelas nações por todo o mundo há algum tempo. Outro exemplo é o G7, onde Macron afirmou em 2019 que a Amazônia é um bem comum do mundo. Por isso, os países de todo o planeta têm o dever de agir em prol da floresta. Esse discurso foi levado para fora da área política, com diversas celebridades popularizando esse tipo de pensamento. Como visto, existe uma grande visão de mundo uno, em contraponto ao retorno natural de um mundo multipolar. E muita coisa está em jogo com isso. Essa visão de mundo unificado sequer é nova. Sócrates disse uma vez: "Não sou cidadão grego nem ateniense, sou cidadão do mundo", e fundou assim a ideia política de cosmopolitismo, um mundo antigo de cidades globalizadas e livres de grandes barreiras geográficas. Na mesma Grécia, em 67, se criou o termo Ecumenópolis, que não se referia à união de cidades, mas sim de uma grande e única cidade global. Percebemos então que este anseio globalizador é algo natural do ser humano, mas este mesmo anseio globalizador pode ser sim corrompido, já que não foram poucos os homens que queriam ter todo mundo para si. A prova disso é a ONU nos dias atuais, onde vários países usam da organização como ferramenta política para a manutenção de seus interesses. Então, uma governança global sólida teria que ser uma tecnocracia, um grande governo paralelo aos países, onde apenas as decisões que podem beneficiar a todos vão ser tomadas. Um exemplo seriam as questões ambientais, tal como aconteceu com o Protocolo de Montreal, e que rendeu um resultado positivo agora este ano. Um acordo entre todos os países, onde os benefícios são para todos os países. Seria mais ou menos este o lema de uma governança global ideal. Mas com um mundo cheio de rivais, não seria impossível haver uma unificação? A resposta é não. E isso se provou com o resultado positivo da questão da camada de ozônio. Como dito, a cooperação de todos os países, incluindo países rivais, levaram o mundo a melhorar a concentração dos gases destruidores da camada de ozônio. E isso é inédito. Mesmo que rivais tenham se juntado antes, eram situações contextuais e momentâneas. Agora falamos de um mundo que pode se unir e resolver questões que, até pouco tempo atrás, eram vistas com pessimismo, mesmo que fora da área ambiental. Mas vale ressaltar que essa ideia pode ser muito diferente da realidade. Como sabemos, o poder corrompe e atrai os piores. Seria moderado pensar muitos homens pautando seus interesses nesse tipo de governo mundial. Podemos ver que algumas figuras relevantes se valem da ideia de cooperação internacional ou emergência ambiental para colocar os seus interesses em voga, exatamente como Macron havia feito quando anunciou que a Amazônia seria um bem global. Apesar de existir sim uma emergência climática, os interesses por trás disso eram outros. Além de haver um desalinhamento político entre os dois presidentes na época, o Brasil estava prestes a fechar um grande acordo com a União Europeia, entregando bens mais baratos e de melhor qualidade do que a França, que iria sair prejudicada. No movimento geopolítico protecionista, Macron se valeu da emergência climática e desse pensamento unitário mundial para dizer que,
como a Amazônia seria um bem mundial e que o governo brasileiro não estava sabendo lidar com a situação, poderia ser necessário a intervenção mundial para preservar a floresta. Muitas celebridades na época alegaram que era preciso que todos fizessem algo, afinal, o meio ambiente é algo global nesse ponto de vista. Aos poucos, este pensamento unitário vem se tornando popular, graças à influência da mídia e de um movimento político coletivista que vem germinando em alguns países. Entender que territórios, florestas ou recursos hídricos são, na verdade, bens do planeta Terra e não componente de um país é a materialização embrionária dessa ideia de governo unitário. Assim, como dito no início do vídeo, por mais que a tendência atual seja de avançarmos para um mundo multipolar, ainda existem aqueles que preferem pensar um modelo de governança global unitária, ainda que, em alguns casos, isso seja apenas mais um instrumento geopolítico de manutenção do poder. E você? Acha que existem bens globais? Acha que um governo mundial seria benéfico? Ou que isso é apenas uma versão 2.0 do imperialismo moderno? Deixe seus comentários. A sua opinião é muito bem-vinda. E se você gosta desse assunto de geopolítica, em especial da América Latina, siga aqui o canal e fique por dentro sempre de tudo o que está acontecendo por aí.